TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro, e você vai ver a seguir. Novo incêndio atinge cemitério do centro de Petrópolis. 2 pessoas morrem após carro cair em rio no município de Areal. As cervejas podem ter metanol? Especialista explica os riscos e diferenças entre bebidas fermentadas e destiladas. Ministério Público do Rio de Janeiro ajuiza ação civil pública por comercialização irregular de bebida alcoólica. Grupo Correio da Manhã conta a história centenária do jornal na Abave Expo Rio, maior evento de turismo da América Latina. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um incêndio atingiu o cemitério municipal de Petrópolis na última semana. O fogo começou na quarta-feira à noite, em uma área onde são depositados materiais de exumação, como restos de caixões e também roupas. E apesar da fumaça intensa, ninguém ficou ferido e as sepulturas não foram danificadas. As imagens mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do cemitério municipal de Petrópolis. O fogo começou na quarta-feira à noite e seguiu até a quinta-feira pela manhã. As chamas geraram uma fumaça tóxica que pôde ser vista de longe e assustou moradores e comerciantes da região. A gente chegou na parte da manhã, estava meio assustador, tudo enfumaçado, né? Tava bem, muita fumaça, muita fumaça. Aí ficou todo mundo sem entender. Aí depois que a gente viu que estava toda a região cheia de fumaça, depois que nós vimos que era do cemitério, que estava saindo do cemitério. Aqui no local, os sinais do fogo ainda são perceptíveis. Roupas, sacos plásticos, pedaços de madeira e restos de caixões queimados. As paredes ficaram escurecidas pela fumaça e parte da vegetação aqui do entorno também foi atingida pelo fogo. De acordo com a prefeitura, o incêndio foi controlado pelos próprios funcionários que trabalhavam no cemitério. O local foi isolado e a administração informou que não houve danos às sepulturas nem a outras estruturas do local. Vale destacar que em setembro do ano passado, um outro incêndio já havia sido registrado no mesmo cemitério, o que levou a Polícia Civil a abrir uma investigação. Do fogo, vira e mexe, tem fogo, né? Botam fogo para queimar as coisas. Além dos incêndios, a região também tem outros problemas que preocupam os moradores e comerciantes. No mais, o pessoal reclama muito, né? Quem mora na região reclama muito de negócio de assalto, de perigo, de iluminação, que podia ter segurança ou ser mais seguro, né? A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os problemas relatados pelos moradores e comerciantes do local, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos retorno. E bom, gente, 2 pessoas morreram na manhã deste domingo após um carro de passeio cair no rio Piabanha, na altura do bairro Alberto Torres, no município de Areal, às margens da BR-040. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para atender essa ocorrência, na qual os militares dos quartéis de Areal e Três Rios atuaram com o apoio de mergulhadores. No interior do automóvel foram encontradas as 2 vítimas já sem vida. E os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Petrópolis para a confirmação das identidades. O automóvel foi retirado da água por volta de 12h20 deste domingo. E bom, gente, casos recentes de intoxicação por bebidas adulteradas voltaram a preocupar as autoridades de saúde. O metanol é uma substância tóxica capaz de causar cegueira e até a morte. Agora fica o questionamento se esse risco também se aplica no caso das cervejas.
O alerta voltou a circular após registros de mortes e internações causadas por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A substância pode surgir durante o processo de destilação e, quando não é corretamente eliminada, representa um risco grave à saúde. Segundo a biomédica Alice Del Coleto, o problema é mais comum em destilados como a cachaça e o uísque, e praticamente inexistente em fermentados. Então, nos fermentados, esse risco ele é menor e é extremamente raro, principalmente pensando na contaminação com metanol. Exatamente porque, para fazer essa fermentação, se utiliza leveduras que vão, então, produzir ali essa fermentação, essa produção do álcool de forma natural. A especialista lembra que há exceções, pois algumas bebidas passam pelo processo de fermentação e também de destilação. Por isso, podem apresentar risco se houver erro no processo. O que vai acontecer principalmente em alguns casos, como, por exemplo, o vinho do Porto, onde o risco pode ali não ser descartado, mas esse risco ele pode estar presente, mas uma quantidade mais rara e menor. Os sintomas da intoxicação por metanol incluem visão turva, náusea e confusão mental. O tratamento rápido é essencial e pode exigir até hemodiálise nos casos mais graves. Por isso, qualquer suspeita deve ser investigada imediatamente por um médico. Caso você apresente esse processo, você precisa procurar um serviço de saúde. E os melhores resultados ocorrem quando o atendimento médico acontece nas primeiras 12 a 24 horas. Gente, ainda falando mais ou menos sobre esse assunto, em meio a tantas operações que estão sendo realizadas para coibir a comercialização irregular de bebidas em todo o Brasil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública sobre a comercialização irregular de cerveja na cidade de Itaboraí. Olha só. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Itaboraí, ajuizou uma ação civil pública contra 5 homens em razão da comercialização irregular de cerveja na cidade de Itaboraí. De acordo com as informações da ACP, o local da adulteração foi descoberto por policiais militares durante um patrulhamento no bairro Sapê. Os 5 homens foram surpreendidos no momento em que removiam manualmente os elementos originais das embalagens e aplicavam novos rótulos e tampas com marcas de maior valor comercial, com claro objetivo de enganar o consumidor quanto à procedência e marca dos produtos. Na ação ajuizada, o MP requer que eles se abstenham de realizar quaisquer atividades ligadas à comercialização irregular de cerveja, sob pena de multa diária, e ainda indenizar da forma mais ampla e completa possível os danos materiais e morais causados aos consumidores, individualmente considerados. A promotoria pede ainda a condenação ao pagamento de dano moral coletivo. E bom, gente, agora mudando de assunto, o Grupo Correio da Manhã expôs na Abave Expo 2025, o maior evento de turismo da América Latina, um pouco da história do jornal, que tem mais de 120 anos e mantém até hoje a credibilidade e também a relevância, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no cenário nacional. O Rio de Janeiro recebeu o maior evento de turismo da América Latina, a Abave Expo 2025, entre os dias 8 e 10 de outubro no Rio Centro. E o Grupo Correio da Manhã marcou presença e contou parte dos 120 anos de história do jornal. No estande, o público pôde acompanhar recortes de capas icônicas e momentos emblemáticos da história do Brasil, tudo contado por um olhar jornalístico de credibilidade e relevância, que são marcas registradas do Grupo Correio da Manhã, sob o comando do diretor e jornalista Cláudio Magnavita. O jornal foi fundado em 15 de junho de 1901 por Edmundo Bittencourt, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Das páginas em preto e branco, o jornal se atualizou com a chegada das cores no papel, mas sem abrir mão da credibilidade e relevância constituídas por mais de 120 anos de história. O objetivo da exposição foi demonstrar a importância do jornal impresso como documento histórico. Em 2019, uma nova fase do Correio da Manhã foi consolidada, com um editorial chamado de A Retomada. Um jornal que já cobriu tantos eventos, cobriu
tantas Copas do Mundo, cobriu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, cobriu a coroação da Rainha Elizabeth e tantos outros eventos. Isso mostra não só a força do jornal, como também o empenho da nossa equipe para cobrir esses grandes eventos como a própria ABAV. Marcelo ressaltou que Magnavita nasceu do turismo e, por isso, a importância desta exposição na ABAV. Então ele sempre veio abraçado com essa força do turismo. Ter ele como nosso grande representante, como nosso grande mentor, para nos ajudar a fazer essa cobertura é primordial, não só para a gente crescer também no setor como jornalista, mas também descobrir novas coisas e novidades do setor de turismo. Inclusive, segundo o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o jornalismo especializado, principalmente o de turismo, é fundamental para mostrar aos visitantes o que o Rio de Janeiro tem de melhor no âmbito do turismo. E tem veículos especializados no setor e que dão prioridade para os destinos, para mostrar o que os destinos têm de interessante, ajudam muito o nosso trabalho. Então você desbravar novos roteiros, como a gente tem no interior do estado, a gente sabe que o Rio de Janeiro, a capital, é um destino muito procurado, mas a gente precisa transbordar esse turista que procura a capital para o interior do estado. Para Otávio Leite, consultor da presidência da FEComércio do Rio de Janeiro, é de extrema importância que existam veículos de comunicação comprometidos com a causa turística. É fundamental que a gente tenha veículos de informação comprometidos com a causa, com essa bandeira. O Correio da Manhã, eu não tenho dúvida que é um importante apoio, respaldo, porque informa, noticia, enfim, de maneira até, eu acho, de vanguarda. Seguindo essa linha de pensamento, Magnavita, fundador da nova fase do Grupo Correio da Manhã, escreveu que o registro factual do hoje será amanhã o registro histórico do ontem. Vale destacar que desde sua fundação, em 1901, o jornal Correio da Manhã sempre teve a característica de cobrir o Brasil e o mundo. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar atua em diversas ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis. Homem é preso por furto a estabelecimentos comerciais no Itamaraty, em Petrópolis. 38º Batalhão realiza 3 apreensões de drogas em Três Rios e Paraíba do Sul. Ponte do Castelo segue em estado precário em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar atuaram em diversas ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis neste fim de semana. Drogas foram apreendidas em locais como Carangola, Mosela, Sargento Boening e Pedro do Rio. No último sábado, um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na rua Valdemar Vieira Afonso, no Carangola. Na ação, ele tentou fugir e esconder 2 sacolas plásticas em uma garagem. Posteriormente, foram encontradas 188 cápsulas de cocaína, totalizando 564 gramas da droga, além de R$210 em espécie. Ele foi preso e levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Na Mosela, a Polícia Militar apreendeu também, no sábado, uma grande quantidade de drogas em uma área de mata na rua Batista da Costa. Na ação, uma mochila foi encontrada escondida com 190 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, 48 tabletes de maconha e 12 trouxinhas de haxixe. O homem apontado como responsável pelo material foi identificado e contra ele um inquérito policial foi instaurado. Ainda no sábado, o 26º Batalhão de Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e um simulacro de arma de fogo na rua Sargento Boening, no bairro Castelânia. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos 520 pinos de cocaína, 128 pedras de crack, 618 tiras de maconha, além do simulacro. Segundo os agentes, foi causado um prejuízo de pouco mais de R$8 mil ao tráfico de drogas. Em Pedro do Rio, a ação aconteceu em uma área de mata na estrada de Secretário. Equipes da Polícia Militar verificavam denúncias sobre o armazenamento de entorpecentes na região, que era supostamente controlada por integrantes de uma facção criminosa. Após buscas, os policiais localizaram 26 cargas de drogas, totalizando aproximadamente 7 quilos de drogas entre maconha, crack e cocaína. Foram encontrados 548 pinos de cocaína, 461 tabletes de maconha, 300 pedras de crack e 4 tijolos de maconha. O material foi apresentado na 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido. E na madrugada deste domingo, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem acusado de furtos a estabelecimentos comerciais na rua Bernardo Proença, no Itamaraty, aqui em Petrópolis. A prisão aconteceu durante a madrugada de domingo. Os agentes foram acionados após denúncias de que um homem de 28 anos tentava arrombar uma loja de artigos esportivos. Segundo a polícia, antes disso, ele havia invadido um quiosque de equipamentos de celular. O homem foi preso no local e com ele havia um facão e um notebook. Posteriormente, foi verificado que o notebook havia sido furtado horas antes. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. E os agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram 3 apreensões de drogas nas cidades de Três Rios e Paraíba do Sul na semana passada. Durante essas apreensões, um homem suspeito de realizar o tráfico de drogas também foi preso. Em um terreno baldio no bairro Santa Cecília, agentes da Polícia Militar apreenderam uma carga de drogas escondida após denúncia anônima de tráfico de drogas na região. Ao se aproximarem do local, alguns indivíduos fugiram dos policiais. Durante a varredura na área, os agentes encontraram 39 pinos de cocaína que estavam escondidos entre a vegetação. O material entorpecente foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde permaneceu apreendido. Em uma área de mata, desta vez em Werneck, agentes do mesmo batalhão apreenderam mais 44 pinos de cocaína. O caso aconteceu na rua João Gomes, onde nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido foi encaminhado à 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul. Já na localidade conhecida como Morro do São Carlos, em Três Rios, os agentes realizaram uma operação que resultou na prisão de um jovem suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. A prisão aconteceu após diversas denúncias de moradores sobre a movimentação do tráfico na região. Durante a ação, 3 indivíduos tentaram escapar pulando muros e terrenos baldios. 2 deles conseguiram fugir,
mas o terceiro, um jovem de 19 anos, foi capturado ao tentar se esconder sob um veículo estacionado. No momento da abordagem, os policiais apreenderam uma sacola contendo 135 pinos de cocaína e, além disso, durante as buscas nas proximidades, as equipes localizaram um pé de maconha. O acusado e o material apreendido foram conduzidos à 108ª Delegacia de Polícia, onde o indivíduo permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Bom, gente, agora mudando de assunto e falando sobre mobilidade urbana, a estrutura conhecida como Ponte do Castelo, em Itaipava, é um ponto de conexão importante com a BR-040, ainda que usado apenas por veículos leves, mas que continua sem ser considerado estratégico. Essa estrutura ainda é de madeira e foi reformada em 2022, mas permanece em estado de degradação. O movimento Unidos por Itaipava, a UNITA, chama a atenção para a situação e defende que o local receba uma obra estrutural definitiva e que garanta segurança e funcionalidade. O assunto tem sido abordado desde a fundação da entidade, focada em soluções de mobilidade e qualidade de vida para o distrito de Itaipava, com a sua fundação em agosto do ano passado. A prefeitura chegou até a investir R$111 mil na revitalização dessa ponte no ano de 2022, substituindo o pavimento de madeira. No entanto, pouco tempo depois, motoristas já denunciavam novas avarias, como réguas soltas, buracos e deterioração acelerada. Inclusive, a gente trouxe todas essas denúncias aqui na TV Correio da Manhã. E no final de 2023, uma nova intervenção foi feita, mas esses problemas persistiram. Em uma reunião com o Ministério Público Federal no mês de março, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, frisou que essa estrutura não é de sua alçada. No programa de exploração da rodovia, a cargo do consórcio Elovias, a partir do final deste mês, a estrutura também não foi mencionada. Assim, é mais um equipamento de mobilidade que fica sem dono e que recebeu intervenção pouco adequada da Prefeitura de Petrópolis. Essa situação toda se agravou ainda mais com a instalação de 5 quebra-molas de concreto em um trecho de pouco mais de 50 metros, medida que gerou críticas pela falta de planejamento e, por isso, esses quebra-molas foram retirados. O Movimento Unidos por Itaipava tem levado a demanda às esferas municipal, estadual e federal, reforçando assim a importância de incluir acessos, como por exemplo a Ponte do Castelo, no futuro contrato de concessão da BR-040. Bom, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Instituto Estadual de Olhos completa 6 meses com mais de 110 mil atendimentos. Petrópolis avança na expansão da coleta seletiva, com a adesão de novos condomínios. Prefeitura de Petrópolis e Comupa promovem Conferência Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo. Caixa e Governo Federal fortalecem política habitacional com novas medidas para o crédito imobiliário. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis,
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a pequena Emanuele Dias, de apenas 2 anos, precisa com urgência de doações de sangue, natural aqui da cidade de Petrópolis. Ela está internada no Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA, que fica no Rio de Janeiro, onde ela realiza tratamento contra a leucemia. A gente vai entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer um pouco mais de informações sobre toda essa situação que está sendo enfrentada pela família da pequena Emanuele. Boa tarde para você, Evelyn. Que situação delicada, né? A gente está vendo muitas postagens na internet nessa semana por conta de toda essa situação que está sendo enfrentada pela pequena Emanuele e também toda a sua família, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, que situação. A pequena Emanuele depende de transfusões constantes para dar continuidade ao tratamento e as doações são essenciais para fortalecer a sua recuperação e manter a resistência durante o processo. Então, quem quiser ajudar pode se dirigir ao Hospital de Câncer, localizado na rua
na Praça Cruz Vermelha, número 23, no 2º andar, no centro do Rio de Janeiro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 quilos ou mais e estar saudável. Evitando alimentos gordurosos antes da doação. E não ter tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses. Como as doações só podem ser realizadas na capital, a família também está arrecadando valores para ajudar no transporte de voluntários de Petrópolis até o Rio de Janeiro. Então, as contribuições podem ser feitas via Pix e a chave é 24DDD, é um número de celular, DDD 24, número 992763805. Então, novamente, o DDD 24, número é 992763865. A instituição bancária é a Caixa Econômica e está no nome de Jéssica Dias Gomes de Matos, que é a mãe da Emanuele. E para mais informações sobre esse caso, para quem se interessar em ajudar, as informações vão estar disponíveis no nosso site, que é correiopetropolitano.com.br. Volto com você, Rafa. Evelyn, como a gente falou aqui, é uma situação muito delicada e que tomou conta da mídia, da internet aqui na cidade de Petrópolis por se tratar da pequena Emanuele Dias, de apenas 2 anos. Eu não consigo imaginar nem mensurar a dor dessa família, dessa luta que está sendo enfrentada. E, gente, aqui na TV Correio da Manhã, muito obrigada por suas informações, Evelyn. A gente fala muito dessa importância toda da doação de sangue. E esse caso é um grande exemplo disso, da importância da gente se tornar doador de sangue, porque a gente pode salvar até 4 vidas, a gente pode ajudar as pessoas que estão enfrentando uma doença, como é o caso da pequena Emanuele, que está enfrentando a leucemia. E, gente, a gente sabe que teve umas pequenas falhas aí no vivo da Evelyn, mas basta acessar o nosso site, como ela falou, em correiopetropolitano.com.br para pegar todas as informações para poder ajudar, então, assim, a família da pequena Emanuele. Evelyn, muito obrigada por suas informações e, claro, sua participação aqui com a gente mais uma vez. E bom, gente, o Instituto Estadual de Olhos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que funciona na Zona Oeste, comemorou 6 meses de funcionamento com resultados expressivos. Mais de 110 mil atendimentos já foram realizados desde a inauguração, em abril deste ano. Localizado em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste da capital, o Instituto Estadual de Olhos é uma unidade 100% voltada ao atendimento gratuito pelo SUS. Em apenas 6 meses, o espaço ultrapassou a marca de 113 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias. Na consulta de rotina, a gente faz sim o exame do óculos, mas principalmente toda consulta de rotina a gente vê a pressão ocular, faz o exame de fundo de olho e faz a biomicroscopia, que a gente identifica catarata, glaucoma, doenças de córnea, doenças de retina, através do exame de rotina. O Instituto é referência no tratamento de doenças como catarata, glaucoma, ceratocone e outras condições que afetam a visão, com foco especial no atendimento a idosos. A diabetes pode ser silenciosa ou não, mas o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível, em glaucoma inicial, ela é assintomática. O paciente não sente nada, não sente pressão nos olhos, não sente nada. A gente descobre através do exame de rotina mesmo. A diretora técnica destacou os principais sintomas do glaucoma, uma das doenças que mais afeta a visão dos brasileiros. Primeiramente, o principal sintoma, baixa acuidade visual, o paciente está enxergando embaçado, sentindo que a visão está borrada, ou visão dupla, ou alguma distorção na visão, dor ocular. Nenhum desses sintomas a gente pode passar imperceptível, a gente tem que sempre procurar um tratamento. Os procedimentos cirúrgicos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, e as consultas ambulatoriais de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis vem realizando reuniões com representantes de condomínios interessados em aderir à coleta seletiva. Os encontros abrangem diferentes regiões do município, do 1º ao 5º distrito.
O último encontro aconteceu na Granja Brasil, em Itaipava, e 3 reuniões já estão agendadas. A partir desses encontros, será definido o planejamento de implantação do serviço, incluindo os dias de coleta e a realização de palestras de educação ambiental voltadas aos moradores. O local conta com mais de 1.100 residências, entre casas e apartamentos. Os condomínios que desejarem participar do programa podem entrar em contato pelo e-mail presidencia@condep.com.br. O objetivo é ampliar a participação da população na separação correta dos resíduos, fortalecendo a política municipal de sustentabilidade e contribuindo para a redução de materiais enviados ao aterro sanitário. Ao longo deste ano, a coleta seletiva foi ampliada para novas regiões e comunidades, como Touzé, Osvero Vilaça, Brejal, Ciméria, Olavo Bilac, Pontifones e Castelânia, beneficiando assim um número cada vez maior de moradores. E ainda aqui em Petrópolis, a Prefeitura e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o COMUPA, realizaram no sábado a 2ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP, no centro aqui da cidade, e promoveu debates sobre avanços e desafios na proteção animal. Neste ano, a conferência tratou de avanços e desafios na proteção animal, construindo políticas sustentáveis e éticas para o bem-estar de todos os seres, e foi voltada para a construção de um diagnóstico atualizado da realidade local, também levantar propostas de políticas públicas e fortalecer o engajamento da sociedade civil, autoridades e dos especialistas. Representantes de ONGs, protetores independentes, médicos veterinários, gestores públicos, estudantes, pesquisadores e todos os interessados na causa animal puderam participar de grupos de trabalho para a elaboração de propostas de políticas públicas de proteção e defesa dos animais. Ainda no sábado foi realizada mais uma campanha de vacinação antirrábica no município. Ao longo do dia, 6.392 cães e gatos foram imunizados em 36 pontos nas regiões do Quitandinha, Castelânia, Duques, Valparaíso, Ciméria, São Sebastião, Sargento Boening, Alto da Serra, Meio da Serra e Centro. Neste ano, são mais de 24 mil animais protegidos contra a doença. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar à morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que previne, consequentemente, também a raiva humana. E agora falando em economia, o preço dos alimentos caiu pelo 4º mês seguido no Brasil. Em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, ficou negativo em 0,26% no grupo alimentação e bebidas. O IPCA é o índice que mede a inflação oficial do país. Nos últimos 4 meses, alimentos e bebidas apresentaram deflação, situação que os preços ficam mais baratos. O recuo acumulado ficou em menos 1,17%. Os alimentos que apresentaram queda mais acentuada de preços foram tomate, cebola, alho, batata e arroz. No caso da alimentação no domicílio, a deflação ficou em menos 0,41% em setembro, contra a queda de menos 0,83% anotada em agosto. A alimentação fora do domicílio apresentou desaceleração entre agosto e setembro. De acordo com o IBGE, o subitem lanche recuou de 0,83% para 0,53%. A queda, em alguns casos, e a desaceleração dos preços em outros influenciaram o resultado geral do mês de setembro, quando a inflação oficial do país, o IPCA, ficou em 0,48%. No acumulado de 12 meses, o índice acumula 5,17%. Em agosto, o IPCA do país foi negativo, em menos 0,11%, caracterizando-se também como deflação. E a Caixa Econômica Federal participou do anúncio de um robusto pacote de medidas para impulsionar o crédito imobiliário no país. Esse anúncio aconteceu na última sexta-feira. As mudanças decorrem da alteração da regra de direcionamento da poupança, que vai permitir um incremento estimado em 40 bilhões de reais no orçamento, destinado ao financiamento habitacional pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo nos próximos 2 anos.
A Caixa vai começar a operar com as novas regras a partir desta segunda-feira, dia 13 de outubro. Entre os principais ajustes está a elevação do teto do Sistema Financeiro da Habitação de 1,5 milhão para 2,25 milhões, medida que foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional e será implementada nos próximos dias. Além disso, a cota de financiamento sobe de 80% na modalidade saque e 70% no price, o que já estará vigente a partir desta segunda. Essas mudanças representam um impacto direto na oferta de crédito, com previsão de 3 bilhões de reais adicionais em 2025, apenas com o aumento das cotas. Ao anunciar que a Caixa volta a financiar a cota de 80% no SBPE, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que esse é um momento de virada e destacou a relevância estratégica do segmento da construção civil para políticas públicas de habitação. O documento define novas condições gerais e critérios para a contratação de operação de crédito imobiliário pelas instituições financeiras e disciplina o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança. Essa resolução permitirá a elevação das operações em mais de 50 bilhões de reais ao potencializar o direcionamento dos recursos da poupança e permitir parte do uso dos depósitos compulsórios para a contratação de financiamento imobiliário. E você vai ver depois do intervalo. Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, tem programação especial na PPO em Petrópolis. Turismo fluminense movimenta mais de 10 bilhões de reais e gera quase 200 mil empregos. Indústria apresenta crescimento durante o mês de agosto. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala.
É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, está realizando a campanha Outubro Rosa, que neste ano traz o tema Cuidados Paliativos. Cada momento conta e cada gesto importa. O objetivo é alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e dos cuidados com quem enfrenta o câncer. A APPO é uma instituição sem fins lucrativos, que fornece assistência social para pacientes oncológicos no município de Petrópolis. O mês de outubro é mundialmente conhecido pela conscientização sobre o câncer de mama. Por isso, ao longo de todo o mês, a associação promove palestras e atendimentos especiais na rede de saúde. A gente tem várias ações acontecendo durante todo o mês para levar a conscientização e o diagnóstico precoce. Então, a gente vai nas comunidades, nos grupos, falando sobre a importância do tema da campanha do Outubro Rosa. Uma das atividades mais aguardadas é a Caminhada do Outubro Rosa, que irá acontecer no dia 25. A concentração será em frente à Catedral São Pedro de Alcântara e tem início às 2h da tarde. O percurso será pelas principais ruas do centro histórico e não para por aí. A gente está tendo um bazar agora na sede da PPO, funcionando de segunda a sexta-feira, de 10 às 4 da tarde, que é o Bazar da Primavera, que é uma forma de captar recursos para a instituição. A gente vai ter o jantar no dia 24, às 7h da noite, no Caxambu. Os ingressos para o jantar beneficente custam R$ 120 por pessoa e as entradas podem ser adquiridas diretamente com a diretoria da PPO ou por meio do número de telefone DDD 24 2242 0956 ou WhatsApp DDD 24 992 74 1377. Diante disso, é importante mencionar que as doações têm um papel fundamental para a manutenção das ações e do atendimento oferecido pela instituição, que, por sua vez, acolhe 30 pessoas que fazem tratamento de câncer no município de Petrópolis, mas vem do interior do estado. A PPO, ela sobrevive de doações, Então, a gente tanto tem o bazar, quanto a gente tem o Pix Day, a gente tem vários projetos de captação de recurso, porque é através dessa captação de recurso que a gente gera a nossa sustentabilidade. O encerramento da campanha será no dia 31 de outubro, com o tradicional Baile Rosa, realizado no Palácio de Cristal. As ações reforçam a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde da mulher. E que a gente vai ter o desfile das vitoriosas. Então, para a gente, assim, é um momento de alegria para elas, tanto de falar sobre isso, mas delas terem um momento, porque quem vivenciou o câncer também ressignificou um pouco a vida, Então, levar isso e estar ativamente nessas ações para elas ficam muito, muito felizes. Para mais informações, basta acessar as redes sociais da instituição. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, entra nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, a Associação Petropolitana, e o nosso Facebook é APPO. Participa lá com a gente e ali vai estar toda a nossa programação e todas as nossas ações são publicadas também nas nossas redes sociais. E bom, gente, o trabalho de fortalecimento da segurança no Rio de Janeiro, vinculado ao trabalho de promoção turística que é realizado pelo governo do estado, vem dando resultados expressivos. De acordo com o estudo Panorama Turístico, que foi divulgado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises durante a ABAV Expo 2025, que é a maior feira de turismo da América Latina, os gastos diretos com turismo foram estimados em mais de 10 bilhões e 600 milhões de reais e geraram cerca de 198 mil empregos.
As políticas de incentivo ao turismo, os investimentos em infraestrutura e a ampliação das ações de segurança pública têm sido determinantes para esse desempenho. Embora 37,2% dos entrevistados tenham chegado ao estado com receio de insegurança, 61,9% afirmaram ter saído satisfeitos ou muito satisfeitos com a segurança, um reflexo das estratégias de reforço no policiamento em áreas turísticas. No relatório consta que 79% dos visitantes internacionais estiveram na cidade pela primeira vez e 80,9% afirmaram que recomendariam um destino a amigos e familiares. O levantamento também aponta que o setor impulsionou 6 bilhões de reais em remuneração ao trabalho e contribuiu com mais de 13 bilhões de reais ao PIB estadual. O estudo ouviu 1.082 turistas entre os dias 18 e 29 de agosto no Pão de Açúcar e no Corcovado. A pesquisa mostra ainda que o perfil do visitante está mais consciente. 72,7% dos turistas priorizam hospedagens sustentáveis. O governo do estado tem estimulado práticas ambientais responsáveis e ampliado as ações de limpeza de mares e rios. A histórica concessão dos serviços de saneamento está universalizando a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto em 47 municípios. Ao todo, serão 13 milhões de pessoas beneficiadas e 26 mil empregos gerados. Além disso, cerca de 6 bilhões de reais vão ajudar a despoluir as bacias da Baía de Guanabara, do Rio Guandu e do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, o maior projeto ambiental da América Latina. Em um levantamento do INEA, o governo do Rio de Janeiro contestou a diminuição dos coliformes termotolerantes nas águas de Botafogo em cerca de 90% nos anos de 2021 e 2022, se comparado a anos anteriores. À medida que a reconstituição do sistema de drenagem, a troca de troncos coletores e as intervenções dos últimos 2 anos seguem, os impactos positivos ficam explícitos em vários aspectos. E durante o mês de agosto, os números da produção industrial no Brasil apresentaram uma variação positiva de 0,8%. De acordo com a pesquisa do IBGE, 9 dos 15 pesquisados apresentaram alta durante o período. O Brasil conseguiu interromper no mês de agosto uma sequência de 4 meses com resultados negativos nos dados da produção industrial. Na passagem de julho para agosto de 2025, a indústria nacional avança 0,8%, após 4 meses de resultados predominantemente negativos, acumulando no período uma perda de 1,2%. Em termos regionais, os resultados também foram predominantemente positivos. A indústria avançou em 9 dos 15 locais pesquisados. Com principal influência positiva, nós temos a indústria do Paraná com crescimento de 4,2%, após recuar 2,0% no mês anterior. Para esse mês de agosto, o setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos foi o setor que mais influenciou positivamente para esse comportamento da indústria paranaense. Por outro lado, na parte negativa dos dados registrados no mês, a indústria do Amazonas é a que gerou maior influência. O resultado negativo foi influenciado principalmente por números ruins nos setores de produtos eletrônicos, ópticos e derivados do petróleo e também bebidas. Nós temos como principal influência a indústria do Amazonas, que também se destaca como principal queda em termos absolutos, com uma queda de 7,4%. A indústria do Rio de Janeiro também apresentou resultados negativos no período, com uma variação negativa de 1,9%. Esse número interrompeu uma sequência de 3 meses de resultados positivos no estado fluminense. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, iniciamos mais uma semana, a gente passou por dias um pouco mais frios, agora já voltou a esquentar e claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã antes da gente sair de casa. E por isso, eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Mari, boa tarde para você, começamos mais essa semana. E aí, como é que vai estar a terça-feira? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, eu já adianto que nessa semana as temperaturas vão aumentar um pouco, vai estar um pouco mais quente. Então, a terça-feira em Nova Friburgo tem previsão de dia nublado com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite e chuva também à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão para amanhã é de sol, fechando ainda de manhã
com chuva que se estende pela tarde. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia estará nublado com chuva de manhã e aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. Noite nublada com possibilidade de garoa. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira será de dia chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão se estender aí até a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. Mari, na semana passada a gente teve alguns dias um pouco mais frios, mas na sexta-feira a gente já tinha avisado que no domingo ia voltar a esquentar. Então, a gente vai ter alguns dias mais quentes nessa semana, bem característicos da primavera, com um pouco de carinha de verão também, que é aquela temperatura um pouco mais quente e com chuva. Mas, Mari, eu já adianto, e mais pra frente a gente fala sobre isso, que lá no fim dessa semana as temperaturas voltam a cair um pouquinho. Então, gente, por enquanto, tá quente. Para amanhã, os termômetros vão estar ali um pouco mais quentes e previsão de chuva em quase todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, terça-feira, então o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.